Para começar o nosso papo, assim, eu não gosto de polêmica, eu acho que é uma coisa desnecessária hoje em dia, né? Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer, Anaga, sem open source, existiria a nuvem? Rapaz, muito provavelmente não do jeito que a gente conhece. Eu colocar se open source não existisse, primeiro os preços para você conseguir colocar alguma nuvem seriam algo fora do patamar que a gente tem hoje. Então começa aí com barreira de entrada a barreira econômica. Se os preços sendo maiores, o custo de você rodar as aplicações na nuvem talvez não fosse tão atrativo quanto você continuar mantendo as coisas que você tem no data center. Sem o open source, você não teria liberdade de escolha de você colocar numa nuvem e você poder colocar em outra também. Então, isso com certeza prejudicaria a adoção, porque quando você fosse pensar em colocar alguma coisa para rodar numa nuvem, você já teria aquele comprometimento, né? Você vai ter o lock-in, vai ser impossível você mudar aquela aplicação de uma nuvem para outra. Qualquer fabricante, supondo que fosse a Amazon ou a Microsoft, você vai ficar casado para o resto da vida, que é o que acontece com os tradicionais aí, plataformas legadas que você tem no seu próprio data center. Então, talvez a gente tivesse algo parecido com o que a gente tem no nome hoje, mas com certeza não seria a plataforma padrão. Tipo, ia ter um pessoal que ia estar discutindo, ia ter um pessoal que está rodando, mas não ia ser esse troço todo que a gente tem hoje. Pô, legal. Eu acho que sim, sem Linux, cara, difícil a gente ter essa escalabilidade que tem hoje, né? Essa profusão de informação sem Linux open source, acho que essa profusão de disseminação de conhecimento que a gente consegue ter através de open source, né? Formar gente do mundo todo para poder trabalhar com essas novas tecnologias é um desafio gigantesco, né? E eu estava na Intel quando começou a história do cloud, né? E eu entendi rápido por que a Intel tinha feito tanto investimento no kernel do Linux. Porque sem viabilizar essa escalabilidade, né? E na época o pessoal falava, a Intel perdeu a onda do mobile e etc. E eu ia para evento e tinha que escutar essas coisas, né? Mas a conta era simples, né? Para cada, sei lá, 1.000 celulares vendidos, você tem que ter um processadorzinho na nuvem em algum lugar para tratar aquilo. Então, quer dizer, perdeu é um jeito muito simples de explicar alguma coisa que a galera não estava vendo, né? E eu acho que sem open source a gente não conseguiria estar nessa escala, assim. O que você acha, Dan? Pô, fiquei curioso, fiquei pensando aqui, em cima dos comentários seu e a deixa aí do Edson. Mestre Edson, pegando essa coisa do lock-in, né? Você falou, muito difícil de migrar de uma cloud para outra e tal. Muitas tecnologias cloud native hoje são fechadas e proprietárias, né? Cada um dos players aí está cada vez adicionando mais coisas, inclusive hardware, né? Hardware proprietário também, para tentar fazer a galera ficar ali, colher benefícios, performance e tal, que eles não vão encontrar na cloud competidora, né? E esses recursos, assim, os de software, né, mais fechados e proprietários, eles oferecem muita simplicidade, né, e benefícios, né, extremamente bem integrados com o portfólio geral de tecnologia do cloud provider, né, por exemplo, um SNS, SQS da vida. Você precisa de um serviço de mensageria ali, relativamente simples na Amazon, a coisa escala de maneira literalmente ilimitada, configuração zero. Você realmente sai usando com uma API super, super simples aí, não precisa pensar em nada, né? E, e aí entra, né, essa coisa. A gente usa, como que a gente pensa, a gente compara com uma abordagem open source, mas que a gente vai ter que hostear ou configurar mais. E até voltando a esse negócio de nuvem, eu até pensei agora, eu acho que se não tivesse open source, nós teríamos um certo tipo de nuvem hoje e ela ia continuar sendo chamada de mainframe. Então, a primeira nuvem lá nos anos, sei lá, 50, 60, era um mainframe e agora ia continuar tendo essa nuvem, mas ia continuar sendo chamada de mainframe e ia ter essa nuvem pública que a gente tem hoje. Mas o comentário do Danilo é bacana porque eu acho que esse é um estigma que a gente tem que batalhar aí. Muita gente associa open source com um negócio que é barato.
E pelo fato de ser barato, o pessoal associa também o barato com algo de qualidade inferior. Ah, você não pode pagar o mais caro, por isso que você vai usar o open source. E essa ainda acho que é um dos estigmas que a gente tem que batalhar. Para algumas pessoas já mudou, mas claro, né? Como toda evolução tecnológica, sempre tem o pessoal que está no começo e tem o pessoal que está no fim e da onda. E para muita gente que está do meio para o fim da onda, open source ainda é associado com aquele negócio de qualidade mais baixa. Então vamos colocar ali, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muito software open source que é muito melhor do que as opções proprietárias, então não existe uma correlação entre o que é barato e outro. É claro que no começo, quando a gente falava de open source, até para tentar quebrar algumas barreiras, a gente tinha que bater no negócio de que era livre, e no Brasil a gente coloca também que era gratuito, no caso do Linux, você pode usar, etc e tal, mas não tem uma correlação monetária ali entre qualidade e o preço que você coloca em open source, pelo menos no que a gente tem no dia de hoje. E também tem outra dicotomia que a gente coloca ali em nuvem, que é, se você colocar o serviço da sua nuvem, você vai ter lock-in. Se você pegar e optar por uma outra plataforma que seja independente, e a grande maioria dessas plataformas hoje é open source, você vai evitar o lock-in e vai poder rodar em várias nuvens públicas ou privadas atualmente. O que eu gosto de colocar é que sempre existe um lock-in. Você só está escolhendo em qual nível de abstração você vai ter o lock-in. Certo? Então, quando você escolhe alguma coisa, você sempre tem o lock-in, você escolhe em qual tipo de abstração. E se você resolveu fazer o lock-in em cima de Kubernetes, você resolveu fazer o lock-in em cima de Java, você resolveu fazer o lock-in em cima de Node.js, você resolveu fazer o lock-in em cima de Amazon, tem o lock-in, você só mudou o nível de abstração que você teve o lock-in. E eu diria que também o nível de lock-in que você pode ter na sua aplicação depende do estágio em que a sua empresa está. Eu acho que se você é uma startup e você tem uma oportunidade de mercado, a gente chama de time to market ali. Se você lançar o seu produto naquele time frame, você tem a chance de ser bem sucedido. Se você atrasar, a sua chance de sucesso assim, é mínima. Para esse tipo de empresa, eu sou a favor do lock-in total. Você pega e investe em tudo que é mais fácil, tudo que é mais rápido, você torra o dinheiro no começo. Por quê? Porque mas é mais caro quando escala. Meu filho, você não tem nem usuário, né? Então você não tem o problema de escalar ainda. Então você torra ali o dinheiro, é mais caro quando escala, tudo bem, mas quando escalar a gente vê o problema que a gente tem. Então você resolve o problema que você tem agora, você entra no mercado e quando você estiver ganhando dinheiro, aí você começa a pensar em outro tipo de lock-in. E a discussão que eu tenho é porque hoje, principalmente na Red Hat, a gente fala muito em nuvem híbrida. Que o pessoal, grandes empresas. E quem tem problema de nuvem híbrida? Startup tem problema de nuvem híbrida, e pequena empresa tem problema de nuvem híbrida. Essa galera ali, mal e mal, quer rodar numa única nuvem. Quem tem problema de nuvem híbrida? Companhias, como que eu digo? É quem está faturando aí milhões e milhões de dólares por ano. É o pessoal que não é porque eles quiseram fazer nuvem híbrida. Não. Quando essas empresas crescem, normalmente elas crescem por um processo de aquisição. Você compra uma empresa, compra outra, integra de um, integra de outro. E muitas vezes, quando você faz isso, é assim: você comprou uma empresa e o software dela estava rodando na Amazon. Você comprou outra empresa, o software dela estava rodando na Microsoft. Você comprou outra empresa, estava rodando no Google Cloud, outra empresa estava rodando no mainframe. A hora que chega na hora de integrar, você não pode falar, gente, agora a gente vai rodar tudo num lugar só. E você fala, e os milhões e milhões de dólares que a gente gastou para desenvolver esse software? A gente vai gastar de novo para ter benefício de negócio zero? Não, chega nesse momento você tem que integrar. Você tem que ter uma plataforma de nuvem híbrida que possa gerar o mínimo de problemas e de reinvestimento em todas as plataformas. Então, como eu falei, tem essa parte do lock-in, tem essa parte do escolho fazer o lock-in, escolher uma plataforma aberta para rodar em vários lugares. Depende do estágio que a sua empresa está, depende de arquitetura, depende de um monte de coisa. E quando eu era mais novo, eu costumava falar que não, é isso que é o certo, é isso que funciona, é assim que tem que ser. Hoje, quando eu estou mais velho, o primeiro que eu aprendi é que tem certas brigas que não vale a pena continuar discutindo, porque não leva a lugar nenhum. E, infelizmente, para o pessoal que está começando aí,
Eu vou ter que falar que, gente, a grande maioria das opiniões que a gente tem em termos de arquitetura de software, em termos de economia, etc e tal, tudo depende. O que eu recomendo para vocês é que vocês estudem, né, do que dependem e que vocês saibam, quando vocês se depararem com a situação, que vocês possam escolher a melhor situação para vocês. Pô, cara, sensacional. Essa história que você falou do lock-in era uma discussão que eu tinha muito na comunidade de software livre, porque o pessoal tinha essa mesma tendência de falar, não, quando você usa open source, você não tem lock-in. Eu falava, pera, não é bem assim, né? Você tem uma liberdade maior de trocar alguns pedaços do que você fez, mas isso tem um custo. Então, lock-in sempre existe, né? Como o Dan bem colocou ali hoje em dia, quando a gente vê hardware proprietário rodando em cloud, ele fica mais complicado, né? Porque o investimento que você acaba tendo que fazer, principalmente em otimização de aplicação, é um investimento grande. E, cara, se otimizou para uma arquitetura, vai ser muito difícil você reinvestir e refazer a otimização para outras arquiteturas, né? Se não te trouxer benefício concreto de negócio. Então, eu acho que gostei muito dessa visão aí, né? O lock-in tá ali, cai quem quer, né? Então, você tem que escolher, você tem que, de fato, né, qualquer decisão de tecnologia que a gente faz, traz um lock-in, né? A gente na Zup tem trabalhado muito nos projetos open source no conceito de trabalhar com Tech Radar, que é uma iniciativa até que o Otávio tem puxado, né? E eu tenho discutido muito isso com alguns mentores que eu tenho de Big Techs de fora do Brasil, né? E parte dessa decisão do Tech Radar é uma decisão até de recursos humanos, de pessoas, né? Ou seja, não é porque eu amo a tecnologia X e que ela é muito promissora que eu vou começar um projeto gigantesco com ela hoje, porque na hora que eu precisar contratar gente, eu vou ter que formar a mão de obra. Então, é um passo atrás, né? Acompanhei recentemente uma discussão lá, o Java, até a gente provocou o Otávio num evento ao vivo lá, o Java tá morto, o Java isso, o Java aquilo, etc e tal. Mas, cara, a quantidade de profissionais que você tem, a quantidade de pessoas com expertise muito alto é gigantesco. Então, eu gosto muito até do que o Rafa Pontes da Zup fala sobre o Hype Driver Development, né? Que é qual que é a tecnologia da moda e agora vamos pivotar todo mundo para ela. Isso no longo prazo é complicado e eu acho que para a cloud é a mesma coisa, né, Naga? Deve ser difícil no dia a dia, assim, não se encantar com essas coisas brilhantes novas que as pessoas lançam, né, e falar, não, peraí, eu tenho que reescrever tudo agora, porque agora eu tenho que usar serverless, agora eu tenho que usar, enfim, framework A, B ou C, porque todo mundo está usando. Não, tem esse negócio no hype aí, se a gente tivesse essa bola de cristal, a gente pudesse prever as tecnologias que o pessoal está discutindo hoje e aquelas que vão estar no mercado daqui a 5, 10 anos. Então, quando você pensa em termos de carreira, você tem que pensar também a não ser que você queira ser um eterno júnior em qualquer coisa que você esteja mexendo aí na sua carreira inteira, você tem que pensar em longo prazo. E eu sei que muita gente está ganhando horrores de dinheiro com o mercado que a gente está aí, com um monte de tecnologia que é hype. E eu confesso, você pode aproveitar essa onda, você pode ser muito bem sucedido. Mas vou colocar um dado estatístico bacana, que na média de... Tem os outliers, tem o pessoal que vai ganhar uma tonelada de dinheiro, e eu achei que era... Você ouve esses números, você acha até que parece mentira, né? Mas tem o pessoal aqui no mercado dos Estados Unidos que ganha aí 600 mil, 700 mil, 800 mil dólares ano, de total, não de salário, tá? E daí você descobre que a maior parte disso aí é ações, né? Que o pessoal vai ganhando em empresas. Mas é tudo outlier. E daí o pessoal, o cara trabalha com, sei lá, Angular tá ganhando isso, o pessoal trabalha com isso, tá ganhando aquilo, né? Tem um pessoal que ganha esse negócio sim, mas essa é só a história que parece de manchete, né? O pessoal que tá lá no dia a dia não é esse pessoal que tá ganhando esse salário. E em termos de média de mercado, tá? Se você quer ser um desenvolvedor normal, não um desenvolvedor estrelinha, né, que está ganhando toda essa fortuna aí, média de mercado, se você quiser ganhar for desenvolvedor normal, o pessoal que ganha mais no mercado dos Estados Unidos ainda é o pessoal que trabalha em Java, que é o pessoal que o pessoal chama de velho, etc e tal. Mas a média de mercado
ainda o pessoal que trabalha em Java e até conversando com o pessoal que mora aqui mais tempo, falando, você pode trabalhar com outras tecnologias, mas se você quiser trabalhar pensando em ganhar bem e se aposentar, você vai escolher Java, porque é aquele negócio que o pessoal chama de boring, né? Java é chato, né? Java é boring. Por quê? Porque paga as contas, você tem a garantia do seu salário todo mês, você sabe que você vai poder se aposentar com isso, então Java é chato, né? Porque a minha vida pessoal eu quero que seja empolgante. A minha vida profissional eu quero que seja chata. Eu quero ter a garantia de que ela vai estar lá e eu vou poder continuar fazendo isso aí até me aposentar. E acho que eu não respondi, né? O que isso tem a ver com a nuvem? Eu acho que esqueci a pergunta. Não, eu falei que é complicado no mundo, acho que de cloud, né? As pessoas não se renderem às facilidades que o Danilo falou, né? Então, cria um serviço novo que faz uma abstração ou simplifica alguma coisa de forma muito fechada, né? Eu já participei de várias discussões, assim, técnicas de arquitetura, né? Que alguém fala, não, temos que usar tal coisa de tal provedor. Você começa perguntando, mas por quê? Não, porque é o que tem de mais moderno. Então, eu acho que tem essa tendência de comprar muito as inovações que a galera lança, né? Não que isso seja ruim, mas eu acho que a distração no final do dia, de você ficar olhando tudo que está acontecendo de novo e querer aproveitar o máximo que você puder dessas coisas, ela é bem grande, principalmente quando você está desenvolvendo um projeto de software que fala, cara, eu quero rodar esse treco aqui pelos próximos 5, 10 anos. Então, tem que escolher muito bem o loquinho, acho que você colocou demais nisso. Esse comentário do boring que o Edson fez me lembrou, curiosamente, de uma figura bem famosa da Red Hat, aí, que é o John Masters, Distinguished Engineer, que trabalha com arquitetura ARM, né, dentro da Red Hat e tal. E ele sempre brinca com essa coisa que a missão da vida dele é deixar, né, o trabalho com ARM, no sentido de que as coisas só funcionam, só tem que funcionar aí, né? Se for para substituir x86 em grande escala e tal, tudo tem que ser boring, porque boring é bom, nesse contexto que o Edson aí colocou. Então, acho que isso aí tem um apelo muito, muito, muito grande. Senhores, Vou conversar que até Fala aí. até os meus 30 anos de idade eu gostava desse negócio que era empolgante. Lançamento todo dia, e mexe, não sei o que lá. Agora que eu tenho mais de 40, assim, eu gosto da coisa que é chata, né? Eu gosto das coisas que funcionam, né? Por incrível que pareça, eu gosto das coisas que funcionam, né? Sem um negócio que tem que dar suspiro todo dia, né? Puta merda, né? O que tá acontecendo? Não, o negócio aqui, né, que quando tem problema já se resolver. Essa é a parte, essa parte chata do trabalho, chata, e que eu curto tanto. Eu uso esse argumento aí, Anaga, para falar para a galera por que depois de 10, 15 anos só usando Linux, eu acabei caindo no macOS, né? E eu falo, galera, eu gosto de abrir o computador e trabalhar, aquele negócio de, puta, chegou uma atualização de kernel, eu vou fazer, quebra o negócio inteiro, rebenta o boot, tem que ir na mão, perdi MBR, perdi sistema de arquivo, vou recuperar, etc e tal, né? Foi-se, né? É bem o que você falou. Eu brinco, e já tive até discussão séria com isso, né? Eu tinha um professor da faculdade que falava o seguinte, chega uma idade que você aprende que é melhor ser feliz do que ter razão. Então, eu adoto isso para muita coisa na vida, inclusive para tecnologia, né? Então, o tempo que a gente gostava de ficar hackeando lá, vou recompilar o kernel para uma placa nova, vou habilitar um Wi-Fi aqui, era aquela diversão que foi fundamental para estudar tecnologia e entender a fundo, né? Mas, cara, hoje em dia é tão gostoso você simplesmente abrir a tampa do notebook, trabalhar o dia inteiro, a hora que terminou o dia você fecha, no dia seguinte tá tudo lá, né? Então, eu concordo muito com você que depois dos 40, principalmente, o boring, a emoção fica para a vida, né? Bom, Não quero ter razão, quero ser feliz, até isso aí em curso de casais, né? Que até já participei, né? E que depois que você casa, você aprende, né? Que você não precisa ter razão, você só quer ser feliz. Happy wife, happy life.
Ditado americano importante. Muito bom isso que você falou, João. Hoje em dia eu uso os 3 grandes sistemas operacionais, até preciso por causa do Reach, né? Eu sou developer advocate na Zup, do Reach CLI, e ele roda nas 3 grandes plataformas, né? macOS, Linux e Windows. Mas é isso aí que que o Jomar falou. Hoje em dia também eu perdi essa coisa muito de querer mexer demais nas entranhas ali, eu não quero ficar lutando contra driver, contra besteiras ali, eu quero abrir, usar e a coisa ser responsiva e tudo mais, né? Mas ao mesmo então eu tenho instalado na máquina, né, no meu desktop de Linux com Windows aqui. Mas às vezes eu não usando, eu contribuo, né? Inclusive contribuo com doações para o Debian, para outras instituições que mexem com open source aí e tal, porque a gente perder a coisa do Linux, né? Acho que a gente vai perder conhecimento de como os computadores funcionam. Ao menos que a gente não queira usar no dia a dia, porque não, beleza, o macOS é muito mais responsivo, out of the box é muito melhor. Mas se a gente deixar morrer a coisa do Linux, a gente vai perder o conhecimento de o que é um kernel, né? O que é um sistema de inicialização, um systemd ali, o que é uma stack de vídeo, de áudio. Se isso morrer, vai ser um golpe aí, né? Terrível para conhecimento comunitário, né? E A de gente fala tecnologia... Não, falei. Não, a gente fala da coisa que funciona, né? Que o Gilmar falou do Mac. Acho que no desktop eu também uso o Mac. Acho que é coisa chata porque é coisa que funciona. Mas em servidor, a coisa chata é Linux. Que você quer um negócio que você põe e funciona. E o Danilo comentando aí, eu acho que o pessoal que é mais novo, eu acho que é bacana você ficar escovando o bit, sim. Eu sou daqueles caras que quando tinha Linux, tinha minha placa de rede e ela não funcionava. Então eu tinha que ficar desenvolvendo driver de placa de rede, né, debugando código assembler. Eu acho que hoje eu não faria novamente, mas na época foi super importante para entender como as coisas funcionam. Então, se você está pensando aí, mas será que eu tenho que escolher o que é chato agora? Não, eu acho que dependendo do momento que você está na carreira, você pode escolher a coisa empolgante, ou mesmo como hobby, né? Eu acho que vale a pena para você evoluir na carreira, porque me ajudou muito, e eu acho que o Gilmar e o Danilo aí também concordam, ajudou bastante eles aí há um tempinho atrás. Sem dúvida, aquele tutorialzinho Linux from scratch, abençoado, que você aprende a compilar um compilador, que é quase uma questão filosófica, eu recomendo para toda a galera que está em universidade estudando. E chegou... Alguém falou compiladores, cara. Grande Yanário. Prazer imenso ter você aqui na Sala Azul, cara. Otávio, direto de Leiria, né? Muito bom te ver aqui, Otávio. Tá bom. Nossa, cara. Isso aí, direto da nossa embaixada de Salvador em Leiria. Ô Yanaga, falando de tecnologia especificamente, né? Explica para a gente um pouco sobre o Quarkus e como é que ele traz vantagens e o que ele traz de legal para esse mundo de cloud. Eu acho que é o bacana do Quarkus e que essa impressão que muita gente que está vendo aí e no mundo em geral tem de que realmente Java era essa coisa legada, esse mundo de Cloud Native não valia a pena, e eu, como desenvolvedor Java, eu cheguei a pensar assim, que teria que aprender uma outra tecnologia para continuar sendo desenvolvedor nos próximos 25 anos até poder me aposentar. E baseado nessa preocupação que o time de engenharia da Red Hat resolveu. E não sei quanto que vocês conhecem, mas aqui na Red Hat a gente tem um monte de engenheiros fantásticos que fizeram muita coisa nos últimos 25 anos aí, mas que talvez até por um pouco de comodidade, cada um resolveu cuidar do seu próprio projeto. Quando você catou esses gênios aí que estavam isolados e botou todo mundo, né? Quando chega lá o VP e pede, galera, agora vocês vão ter que trabalhar junto e vão ter que fazer o negócio junto, porque senão o negócio acabou. Todo mundo vai ter que arranjar outra coisa para fazer. E ficam ali 2 anos experimentando e fazendo. Eles criaram esse negócio que hoje é o Quarkus. E o que é o Quarkus? Quarkus é o Java dos próximos 25 anos. Baseado ali em um monte de... Mudou praticamente tudo que você conhecia como Java, que Java é lento, Java é pesado, Java para desenvolver é um saco, porque
tem que ficar compilando, tem que ficar... demora um monte para iniciar, para você ver o resultado. Então, essas coisas que você achava que era coisa do Java não existem mais no Quarkus. Quarkus, então, e eu posso dizer porque a gente tem números aqui, que para desenvolver o nível de iteratividade é muito mais rápido do que, por exemplo, programar com Node.js, que é o queridinho que o pessoal tem. Em termos de consumo de memória, dependendo do modo que você executa ali, pode ser tão rápido para iniciar e tão pequeno em consumir memória quanto o Go. Ou tão comparável quanto outras plataformas, e o pessoal que a maioria que usa JavaScript aí, que acha que é rápido, se você usar o Quarkus, você vai impressionar, porque ele é muito mais rápido ali, mesmo se você estiver rodando no modo padrão, que é o modo OpenJDK, etc e tal, você vai ver que ele consome menos memória do que JavaScript e é mais rápido ainda. Então, o meu filho, ele está no segundo ano da faculdade aqui na UNC Chapel Hill, e ele fez um estágio de verão, ele trabalhou numa startup de Nova York. E lá todo mundo mexendo com Node.js. E ele, quando ele começou, eu ensinei ele Java e mostrei para ele usar Quarkus. E o gerente dele, quando teve a avaliação dele no final do estágio, falou: não, Felipe, você trabalha muito bem, etc e tal, você só tem que aprender, parar de usar essas coisas velhas e aprender novas tecnologias. Ou seja, parar de usar Java e começar a usar essas novas tecnologias com a Node.js. Ele falou isso para mim, e eu falei: será que eu posso falar com o seu chefe? Porque, na verdade, ele que tá atrasado, né? Primeiro que JavaScript tem a mesma idade que Java, né? E, na verdade, o Quark que você está colocando é muito mais novo do que o Node.js que a galera do time está usando. E vou falar a impressão que ele teve de uma pessoa que era calouro, né, de universidade. Aprendeu a programar agora, etc e tal, e ele aprendeu as duas tecnologias ao mesmo tempo. Ele programa em JavaScript, TypeScript, programa em Java, etc e tal, e ele falou que não entende porque o pessoal gosta tanto de JavaScript, que é tudo mais difícil. É complicado, você escreve o código hoje, não consegue ler amanhã, e ele tentando convencer os outros lá, mas tem esse estigma aí de que Java, porque é o estigma dos últimos 25 anos que o Quarkus tenta mudar. Então, o Quarkus é um negócio novo e que é mais rápido, mais fácil de desenvolver do que o próprio JavaScript. E o JavaScript ali, olha só, ele é calouro, mas ele já foi contaminado, ele já decidiu que ele não gosta de linguagem dinamicamente tipada. Que ele falou que não consegue ler o código direito. Em Java, tipo, é um monte de código para ler, mas pelo menos quando você lê, você entende. Porque o tipo tá lá. Em JavaScript você tem que ficar rodando para descobrir o que o negócio está fazendo. Então, esse é um pouquinho do Quarkus. Eu não quero entrar em detalhes de mais profundos, mas esse é por cima, né? Do que é o Quarkus e por que o Quarkus vai continuar permitindo que o Java continue sendo relevante nos próximos 25 anos. O Edson, você está hoje aí na Red Hat como diretor de Developer Experience, certo? E queria fazer uma pergunta aí para você, que acho que os dois senhores vão ter o que comentar aí também. Queria ouvir de você. Pergunta de diretor para diretor, seria isso? Opa, só a diretoria aqui, menos eu. Ó, o que você chamaria de Developer Experience? Como que a gente caracteriza isso e como que a gente tenta mensurar objetivamente? Inclusive, porque no website do Quarkus tem um documento de visão muito interessante, a página chama Developer Joy. E aí o subtítulo é: além de simplesmente funcionar, nós estamos mirando. Não, eu acho que Developer Experience a gente tenta definir, a gente gosta muito de falar nessa parte do Developer Joy, que eu acho que é impossível, se você é um programador Java, você criar uma aplicação Quarkus, você rodar o primeiro programa e não ter um sorriso a hora que você põe para rodar, você salva e dá o refresh e o negócio já está lá. Essa é a sensação que eu peço que todo mundo... Gente, não tem que acreditar no que eu tô falando, você vai lá e testa. Faz um Hello World, pelo amor de Deus. É impossível você não ter, no mínimo, um sorriso aí de canto de boca a hora que roda, fala assim, puta merda. E é isso que a gente chama de Developer Joy. Então tem que ter a parte chata, que é a parte que funciona,
né? Que você não tem que ficar caçando lá por que não está funcionando. Então, essa é a parte que tem que ser chata. Mas essa parte de você poder simplesmente poder fazer, escrever o seu código e ver e conseguir ver rapidamente, né, o resultado daquilo que você está fazendo, isso é o Developer Joy. E a parte de Developer Experience, pelo menos o nosso trabalho, é garantir que isso aconteça. Né? É trabalhar trabalhar junto de quem usa, é trabalhar junto de quem faz e fazer esse meio campo, colocar que podia ser melhor, né? O pessoal da engenharia, mas por que dá, por que não dá, o que a gente pode mudar, garantir consistência de API e também parte do nosso trabalho é fazer com que não adianta ser o melhor negócio do mundo se ninguém sabe que existe, se ninguém sabe o que e como faz. Então, pelo menos no nosso time de Developer Experience, é isso que a gente faz para garantir o nosso objetivo, que é o fato de ser chato e trazer alegria ao mesmo tempo. Então, esse é o nosso goal, a nossa visão, né? Tem que ser chato, ou seja, tem que funcionar e tem que trazer alegria para quem está desenvolvendo. E o como que a gente alcança isso é fazendo esse meio de campo, leve trás de um lado para o outro, etc e tal, e ajudando que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o que são essas novas tecnologias. Sabe que você falou Developer Joy, o que é, assim, esse sorriso de canto de boca? Tem uma tecnologia da Red Hat que me deu isso, que eu parei um pouquinho de acompanhar recentemente, porque aí teve a explosão do Kotlin, depois que anunciou oficialmente para Android e tal. A linguagem de programação Ceylon foi criada lá pelo Gavin King, criador do Hibernate e tal. E, nossa, ela tem um typing system tão fantástico, e ela tem uma implementação de modularidade. Quando você vai importar algo ali no cabeçalho do arquivo, que nem o import do Java ali, né? Só que ali você consegue dar import direto num módulo já do Maven, uma biblioteca ali já. Você dá o import, nome dela, versão. E esse conceito incorporado de maneira tão seamless aí, na linguagem, no nível da linguagem, uma joy assim que eu já vi. E aí, interessantemente, né? Depois o pessoal da Red Hat mandou para a Eclipse Foundation o Ceylon para tentar tocar de um jeito mais comunitário, né? Mesmo o Ceylon, que comemos, não é uma linguagem popular, o Gavin King, que fez etc e tal, ele é um dos exemplos de pessoas brilhantes que estavam trabalhando no seu projetinho e que não trazia tanto retorno assim para a comunidade. Então, toda essa parte, essa experiência no desenvolvimento do Ceylon veio para dentro do Quarkus. Então, essa parte de plugins, dos compiladores, etc e tal, e toda a parte que o Gavin King deu de reatividade ali, na linguagem, na plataforma, etc e tal, veio para dentro e ele trouxe dentro do Hibernate Reactive. Então, hoje o Hibernate Reactive é uma plataforma, uma tecnologia de mapeamento objeto relacional que é 100% reativo e funciona super bem e integrado com Quarkus. E se vocês acham, mas não era só catar o Hibernate e reescrever ele como reativo? Não é tão simples assim, porque se você parar para pensar, mapeamento objeto relacional, você tem que catar um grafo, né? Você tem uma entidade, dependências, tem aqui, você tem que fazer uma outra consulta e colocar. Quando é o modelo imperativo, é fácil, porque você busca essa consulta, a hora que terminou, você busca o resto, né? Quando você tem um modelo reativo, que você dispara um monte de coisa e você não sabe qual que retorna primeiro, e depois, dependendo da hora que um retornou o outro, você tem que pegar e no final tem que juntar tudo, você não imagina o nível de complexidade que é para poder implementar esse mapeamento objeto relacional de modo reativo. Eu até estava olhando lá a parte do Spring, o Spring Data, a parte reativa deles, e você vê que a parte reativa deles é super simples. O que faz? Só faz consulta em uma única tabela. Por quê? Porque eles tentaram brincar no problema e viram que o negócio é mais embaixo. Não é tão simples resolver isso aqui. Isso aqui ia levar anos para a gente conseguir ter alguma coisa. E em 2 anos, o Gavin King, o resto do time da Red Hat, conseguiu fazer essa parte, transformar o Hibernate, com todo o conhecimento que eles já tinham no Hibernate e o conhecimento reativo, criaram aquilo que hoje é o Hibernate Reactive. E não é para se gabar também não, mas se você quiser ter um projeto reativo de ponta a ponta, utilizando o banco de dados relacional, o único framework que vai permitir que você faça isso hoje é o Quarkus. Você roubou as minhas palavras, Edson. Porque o Spring faz de uma maneira bem safada, né? Tipo,
o banco de dados ali, ele meio que cria um observer assíncrono, né? Aí acaba, ele vai lá e atualiza todo o resto. Mas, tipo, é um reativo bem estranho esse, né? Se é que eu poderia chamar isso de reativo, né? O reativo no meio ali, mas a ponta não é tão reativo assim, né? Então, cara, o Cleverman, ele deu uma palestra muito legal na Eclipse Foundation sobre isso, né? Como eles conseguiram combinar o ACID com programação reativa. E você falando isso, né? As pessoas falam, o Java demorou de ter programação reativa. É um fato. Porém, hoje é uma das poucas linguagens, frameworks, que conseguem fazer reativo com banco de dados relacional. Mas a vantagem é que isso é que acontece com o Java. Java, em termos de linguagem, né? Nunca vai ser a primeira. Por quê? Porque, de novo, Java tem que ser chato. Java tem que ser aquele negócio que funciona. Java. Quem que usa Java, né? A maioria do pessoal que roda Java aí tá em banco, tá em companhia aérea, tá aqueles negócios que é chato. Por quê? Porque é um negócio que não pode sair fora do ar. Quando o banco sai fora do ar é um caos. Quando a companhia aérea sai fora do ar é um caos. Então, é por isso que o pessoal usa Java. E como Java foi a última, ou uma das últimas a adotar esse modelo de reatividade aí, a gente pôde fazer direito. Tá? E quando a gente coloca aí o Clément tem doutorado em sistemas reativos, né? Então, eu acho que o conectador do Clément também foi o Roy Fielding, que é o cara que criou a arquitetura REST. Então, os engenheiros da Red Hat que fazem essas coisas aí diferentes, não é o pessoal que fica hackeando no final de semana aí. Tem os gênios aí que realmente não tem nem ensino médio, mas tem muito doutor mexendo nisso. Aliás, eu acho que todo time que mexe nessa parte de reatividade aí dentro da Red Hat, todos eles têm doutorado nesse assunto. Então, eles talvez saibam uma coisinha ou outra de como as coisas funcionam lá. Nacional. Edson, uma das maiores, assim, que chegou, né, recentemente no mundo da JVM aí, junto com o Grau VM, Quarkus e tal, é a coisa da compilação nativa, né? Então, todo mundo já está correndo atrás também. Micronaut, o próprio Spring Native, né? Na sua opinião, qual que é o próximo grande passo ou horizonte aí da JVM ou até para o Quarkus aí? O pessoal joga muito, até confunde muito Quarkus com essa imagem imaginativa. Eu acho que imaginativa, eu acho que é um hype que não vai durar muito tempo também, tá? Minha opinião particular. E por que eu digo isso? Porque o que é super bacana de imaginativa é que permite que você pegue uma tecnologia como Java e como Quarkus e possa aplicar isso em outros campos, em outras áreas de atuação. Por exemplo, ninguém ia imaginar há 2 anos atrás que eu quero utilizar a Java para fazer CLI. Não. Se você quer fazer CLI, você vai usar o Rust, você vai usar Go, né? Que é Go, principalmente, que o pessoal usa. Quero fazer CLI, quero usar Go. Por quê? Porque Java não dá. Java é muito lento, né? Ele leva muito tempão para inicializar a VM, para rodar um comando que vai ficar 1 segundo lá em operação. Não compensa. Java não foi feito para ele. Imaginativo em Java é supimpa para isso. Operadores de Kubernetes e outras coisas de baixo nível para ficar manipulando também, que Java não era uma boa coisa, hoje em dia não. O pessoal faz operadores de Kubernetes com Java também, por causa do Quarkus e do GraalVM. E workload de serverless. Quando você tem serverless, Java também, porque demora muito para iniciar, não era uma opção para serverless, agora é também por causa de imagem nativa. Mas é que daí entra também o meu preconceito. Eu acho que serverless é muito bacana para quem está começando. Tá? Então, se você é uma startup, você tem que começar pequeno e escalar depois. Acho que serverless é super bacana para isso. Tá? Para produção, quando o negócio está em produção, você não precisa desse negócio de serverless, porque o negócio tem requisição chegando o tempo todo. Tá? Toda hora. Você não precisa que o negócio zere, que depois escale para cima. É claro que a parte de escalar para cima é bacana, mas você vai ter um troço rodando o tempo todo. Então, quando o negócio já está em nível de web scale, quando o negócio já tem que escalar, serverless acaba sendo menos interessante. Então, eu acho que serverless é muito bacana para quem está começando
A imagem nativa ajuda a fazer CLI, ajuda a fazer operador, mas para 95% dos outros casos de uso que a gente desenvolve aplicações, eu acho que rodar em cima do OpenJDK com Hotspot VM é muito mais eficiente do que outras coisas. E se você reclama que, mas a Hotspot é pesada, então, se você rodar o Quarkus, você vai ter um ganho de no mínimo 50% do consumo de memória. É o que o pessoal da Lufthansa fez. O pessoal da Lufthansa está trocando os sistemas dele, que está rodando em Java com Spring, e não está rodando GraalVM, mas está rodando Quarkus. Eles diminuíram a conta da Amazon deles pela metade. Então, se eles estavam gastando ali 300, 500 mil dólares por mês, agora é metade, e eu acho que já é um incentivo bastante bom para você continuar rodando Java, mas gastar metade do dinheiro. Interessante, cara. E se for licença, né, de startup, foi uma discussão que eu tenho bastante, né, com os outros times e tal, que eles geralmente levam em consideração apenas o startup, né, e definir isso como performance, né? E eu já tenho até uma piadinha pronta sobre isso, né? Porque eu nasci em Salvador e moro em Leiria, né? E se eu única e exclusivamente levo em consideração o tempo de startup, eu deveria atravessar o oceano com uma moto e não com um avião, né? Porque o startup de um avião é muito mais alto do que o de uma moto. Porém, ao longo do prazo, o avião se compensa, né? Eu acho que vale um pouco a pena, tá? Olha, até eu acho que a moto ela inicia mais rápido, Otávio. Mas o. Não, esse é o ponto, né? Moto é muito mais rápido, mas para atravessar em longo período, né? O avião se paga, né? Olha, quando eu dava aula de redes de computadores, isso tem uns 10 anos já. Quando eu parei de dar aula, eu costumava falar, a pessoa fala, minha rede tem que ser rápida. Então, mas é rápido o quê? Você está medindo a velocidade da rede? Gente, velocidade se mede em metros por segundo ou quilômetros por hora. A rede só é rápida quando você cata os roteadores e você joga ele pela janela. Você consegue medir a velocidade da rede. Por quê? Porque você está medindo o deslocamento dele. Quando você está falando em rede, você está medindo o quê? Você está medindo latência, você está medindo throughput, que infelizmente não tem um termo bom em português. Se procurar no dicionário é vazão, mas ninguém fala isso. Então, quando você fala ali, é mais rápido, a questão é você perguntar, beleza, mas qual é a métrica que você está utilizando? Então, tempo de startup? Tudo bem. É uma, mas quando você está rodando em produção, para a grande maioria dos workloads, não importa quanto tempo você leva para subir. O que importa é qual que é o throughput, o número de requisições por segundo ou megabytes por segundo que você consegue atender. Então, velocidade. É mais rápido. É mais rápido, mas coloca aí quais são os fatores, qual é a métrica que você está utilizando para fazer essa comparação. O Jamar falou jitter. Se você tiver uma aplicação de tempo real, né? Jitter é super importante. Isso passa um filme na cabeça, né? Por que eu vou usar a tecnologia fibra versus cable modem para um acesso de internet em casa? Se os dois são 500 MB, etc. Cara, olha o jitter, você vai entender o porquê que um vídeo engasga e no outro vídeo não engasga. Então, depende muito da tua aplicação, né? E é muito comum a gente ver as pessoas medirem com a régua errada, né? Mede com a régua que está acostumado a usar, mas ele não entende que o bicho está pegando por baixo. O Fábio Miranda mandou uma pergunta interessante aqui, Anaga. Qual a diferença entre Quarkus e Micronaut? Acho que Quarkus é um projeto da Red Hat e o Micronaut ele foi criado pelo Graham Rocher, que agora tem até uma Micronaut Foundation, etc e tal. O Graham é o mesmo cara que criou o Grails. Então, você mexeu com Groove, etc e tal, tem a mesma base. Acho que o Quarkus e o Micronaut, eles representaram uma evolução da plataforma Java, porque eles foram os primeiros frameworks de Java que fizeram otimização em tempo de build. Na plataforma Java tradicional, o que acontece? Todas as otimizações, inicialização, configuração, era feita em tempo de startup. E é por isso que o Java demorava um tempão para inicializar e consumia muita memória. Quarkus e o Micronaut, eles foram os primeiros frameworks em Java que fazia todas as otimizações em tempo de build. Então, você não faz mais configuração, inicialização, tudo isso aí, bootstrap em tempo de inicialização.
Você faz tudo isso em tempo de compilação. Ah, mas por que hoje isso é possível? Primeiro que a tecnologia de compiladores evoluiu muito. Se você tentasse fazer isso há 10 anos atrás, ninguém ia usar. Por quê? Porque o tempo do seu build ia levar, assim, 10 minutos a mais. Né? Não ia valer a pena. O pessoal ia preferir pagar na hora de inicializar. Mas agora o compilador evoluiu tanto que agora é super rápido e vale a pena fazer a sua otimização em tempo de build. Então você pega uma aplicação Quarkus. Quando o Quarkus está otimizando, o seu tempo de build numa aplicação normal, você vai levar adicionar o quê? 1 segundo? 2 segundos para fazer a sua otimização em tempo de build. Vale a pena colocar isso. Estou colocando um projeto grande, porque projetinho pequeno vai levar assim, milissegundos. Né? Você nem percebe. E o Quarkus e o Micronaut, hoje, pelo menos, o que eles diferem em como eles fazem a otimização em tempo de build? O Micronaut, pelo menos até onde eu sei, não sei se eles já mudaram, o Micronaut utiliza para fazer essa otimização uma tecnologia chamada APT, que é Annotation Processing Tool, que é uma ferramenta do próprio compilador do Java. E o problema disso é que essa ferramenta do compilador do Java é bastante limitada. Os engenheiros da Red Hat, eles avaliaram se dava para fazer otimizações que a gente queria utilizando o APT. Eles analisaram e perceberam que o APT era muito limitado no tipo de otimização que podia fazer. E que se a gente quisesse que o Quarkus fosse o expoente da tecnologia, não dava para usar APT. Então, o que o pessoal do Quarkus fez? Eles criaram o próprio compilador. Então, o Quarkus não usa APT, ele não pluga no JavaC. O Quarkus tem um compilador próprio que analisa o seu código-fonte e gera o próprio código otimizado para o Quarkus. Então, enquanto o Micronaut utiliza o APT, que ele analisa o seu código-fonte, gera um código Java adicional, e o JavaC vai compilar tudo junto para fazer o seu programa, o Quarkus, como ele tem um compilador próprio, ele consegue fazer muito mais otimizações. E o Quarkus não gera um ponto Java lá, o código-fonte, para ser compilado junto, não. O compilador do Quarkus, ele compila bytecode direto. E isso permite que a gente faça muito mais otimizações também, em nível de como o bytecode vai ser executado. Então, essa é a diferença fundamental em como essas otimizações são feitas entre esses dois frameworks. Então, os dois fazem tempo de build, mas o Micronaut usa APT e o Quarkus usa um compilador próprio. Não sei se eu posso falar em minha defesa, a API está melhorando, tá? Então, teve algumas especificações, atualizações aí. Então, a ideia é que tenha uma melhoria justamente para essa tendência aí de explorar mais esse caminho, né? O GraalVM explora muito mais sobre isso, esse tipo de coisa. Então, a ideia é que a API seja tão intuitiva ou até melhor do que o Reflection, que também não é uma grande coisa, né? Mas olha só, Otávio, essa discussão que está tendo para melhorar o APT surgiu por causa do Quarkus. Porque agora que o Micronaut e o Graham trabalham para Oracle, eles querem otimizar o Micronaut também. Ah, mas o Micronaut usa APT. Não dá para otimizar se a gente não mudar a API do APT. Então agora tem essa discussão. A gente quer melhorar a API do APT. E quando a Red Hat discutiu, a gente olhou e falou assim, os caras não vão mudar a API por nossa causa. Tá? Então a gente teve que fazer o compilador próprio. Agora que eles têm que correr atrás, e como é a mesma empresa, agora eles vão investir nisso aí. Então teria uma jogadinha política também por trás dessa evolução. Aí. Cara, a CP é política o tempo todo, cara. Quem achar que eu pensasse não é política. Mas, cara, tá tendo muitas melhorias. E a engenharia que os caras fizeram com APT no Micronaut é um negócio impressionante, cara. Eu recomendo, quem quiser entender o contexto de gestão de dependência e container, né? Cara, olha o código do Micronaut lá, que você vai entender como funciona, né? Gestão de dependência via modelo de compilação e aplica outra linguagem. Que eu confesso que eu não vi nada tão bonito de ser feito, sabe? Mas o Quarkus também é excelente. O único ponto é isso, né? Esse trade-off. Falando do Quarkus, mas assim, o pessoal pode levar a minha opinião assim como sendo um pouco tendenciosa. Não, cara, o Quarkus é bom, cara. É porque eu vou ser tendencioso em favor da especificação, né?
Então, assim, então, os dois são tendenciosos de alguma forma. O desenho que está sendo feito, né, até mesmo para otimizar esse tipo de coisa, vai ter uma vantagem muito boa, porque como você converte para código e vai passar pelo Javac, a desvantagem da Red Hat ter o seu próprio compilador, né, é que essas otimizações que passam pelo hotspot, pelo azul e qualquer tipo de coisa, pode ser que da Red Hat não passe, do Quarkus não passe. Obviamente, vai ser passível pelo Shark, que é uma otimização de binária execução, porém, essa otimização do Javac em si, que o time de compilação faz, né, pode ser que da Red Hat não passe. Isso, mas para prevenir que isso aconteça, o maior time de OPJDK fora da Oracle é o da Red Hat. Então, o time lá que gera o bytecode do Quarkus e o time do OPJDK da Red Hat, eles trabalham bem alinhadinhos aí. Sim, sim. Muito massa. Mostra bastante aquilo que a gente tem falado até nos papos recentes, né, Otávio, com a galera, sobre o modelo de inovação aberta, né? Lá fora é sempre maior que aqui dentro e não tem jeito. E essa história putz, o Quarkus implementou e a galera foi lá e resolveu alterar o padrão, né? Reflete muito no como funciona também o mundo político dentro da área de padronização, que foi até um papo que a gente teve ontem no happy hour lá, né? Muitas vezes o padrão, o pessoal fala, os padrões abertos ficam para trás, né? E é o contrário, o padrão aberto, quando ele está vivo de verdade, é exatamente isso que ele faz, encontra uma inovação em algum lugar da indústria e reflete para dentro daquele padrão essa inovação. E esse desafio é extremamente positivo, né? Porque a barra subindo uma vez atrás da outra e a tecnologia vai crescendo e quem se beneficia é quem está usando na ponta. E falando um pouco mais do Quarkus, né, ele impulsionou bastante essa visão, né? Então, tipo, o Payara quer fazer algo similar ao Quarkus, o Spring está correndo atrás na versão beta, né? Então, cara, como houve um mind-blowing do mundo Java após o Quarkus, de certa forma, né? E hoje, né, se a gente parar para pensar que, nossa, não era óbvio que esse era o melhor jeito de fazer as coisas? Então, o óbvio é sempre o mais difícil, né? Depois que alguém fez do primeiro, nossa, agora é óbvio que esse era o melhor jeito. Tudo bem, mas alguém teve que fazer primeiro. Cara, lembra muito a história do Tesla, né? E do Colombo. Porque o pessoal falou, nossa, mas como é que você descobriu a América? Isso é impossível. Aí o Colombo propôs um desafio para todo mundo, né? Olha, eu quero que vocês peguem esse ovo e coloquem ele de pé. Aí todo mundo tentava e não conseguia. Aí o que ele fez? Ele pegou o ovo, bateu um pouquinho, né? Para fazer achatar o fundo e colocou de pé. Aí todo mundo reclamou, mas isso era óbvio. Aí ele olhou e falou, foi óbvio, mas ninguém fez. Quem fez fui eu. Então quem descobriu a América fui eu, não vocês. Sensacional. Ô Edson, acho que para finalizar, lá no comecinho você falou uma palavrinha mágica lá, cloud híbrida, né, em outras partes da discussão nossa. A Red Hat, ela foi aos poucos caminhando para o mundo cloud, aí, com algumas iniciativas como o OpenShift, né, plataforma as a service e tal. Inclusive, não sei exatamente como está hoje em dia, acho que quando eu fui tentar usar uns 6 anos atrás, tal, acho que no Brasil não dava para adquirir oficialmente ainda. Eu tenho a impressão que o OpenShift pegou muito mais lá nos Estados Unidos, Europa e tal. E hoje em dia a IBM e a Red Hat falam muito essa palavrinha mágica, cloud híbrida, né? Se você conseguir comentar um pouquinho, né, sobre o que é essa palavrinha aí, e open source de repente entra nessa jogada aí para diferenciar, para ajudar. Sim, então, nuvem híbrida, né, essa cloud híbrida é o fato de você assumir que para grandes empresas, pelo menos, não existe a opção de que vou rodar tudo num lugar só. Tá? Até a discussão que eu falei, não, tem muito processo de aquisição, etc e tal. Até quando você roda dados com parceiro, muitas vezes você tem um parceiro, etc e tal, e os dados da plataforma do parceiro já estão rodando numa nuvem, ou estão rodando data center. Você vai pedir para pegar tem como você pegar os seus dados e mover para mim a nuvem? Primeiro que vai custar uma fortuna. E hoje em dia, como a gente tem legislação ainda como GDPR, LGPD, isso aí não é nem legalmente mais possível. Então, você tem que admitir que você vai ter que rodar workloads, você vai ter que rodar suas aplicações
em mais de uma nuvem. Então, o conceito de nuvem híbrida da Red Hat, que é open source, tanto é que a gente chama de Open Hybrid Cloud, que é a nuvem híbrida aberta. É você poder facilitar a sua vida, poder rodar os seus workloads em qualquer nuvem que seja, sobre uma plataforma open source, para que sejam minimizadas as dificuldades que você tem para aprender os diferentes ambientes. Então, você tem um time de TI, um time de IT. E imagina o seu time de IT tendo que suportar cada uma das nuvens em todas as suas particularidades. Então, uma das propostas da Red Hat para a nuvem híbrida é: você tem uma plataforma. Hoje, a plataforma universal para você rodar as aplicações é Kubernetes. Kubernetes é o novo Linux, tá? E roda em cima de Linux, né? Olha só que ironia. Então, Kubernetes é o novo Linux que você pode rodar em todos os lugares. E é open source. Então, ao invés de você ter que aprender como fazer o deploy, como configurar, como mexe nisso, como mexe naquilo, em todas as plataformas que existem, por que você não roda um Kubernetes em cima de cada uma dessas plataformas para que o custo de operação, de você ter que manter suas aplicações rodando, seja menor? Mas mesmo assim você vai ter que aprender como é que funciona esse serviço na Amazon, como que funciona outro serviço no Azure, outro serviço no Google Cloud, etc e tal. Sim, porque é o que a gente chama de leaky abstraction. Não sei se eu posso chamar de abstração furada, né? Sempre tem um outro conceito que vaza da plataforma para cima. Mas não é como se a torneira tivesse aberta, etc e tal. Você está com uma peneira com os furos bem fechadinhos, né? Ainda vaza? Ainda vaza. Mas a quantidade de coisas a quantidade de abstrações e a quantidade de serviços que você tem que aprender para poder manipular sua aplicação em diferentes ambientes, é muito menor. Então, o fato de você utilizar uma nuvem híbrida, você poder rodar Kubernetes, o mesmo Kubernetes que você mantém de modo igual em todos os lugares, é para facilitar a vida do pessoal de operações e também o pessoal que desenvolve aplicações, porque você não tem que aprender como que eu desenvolvo uma aplicação para a Amazon, como que eu desenvolvo uma aplicação para Google, como que eu desenvolvo uma aplicação para X, Y, Z. Não. Você aprende como você desenvolve uma aplicação para Kubernetes e você trata as exceções caso a caso. Então, é para ajudar a vida de quem opera, de quem desenvolve, para que você tenha que aprender menos coisas. Então, o que é isso, esse aprender menos coisas? É portabilidade de conhecimento. O pessoal acha que nuvem híbrida é portabilidade de aplicações. Eu faço a aplicação uma vez só e roda em todos os lugares. Não. Sua aplicação é igual a portabilidade de banco, né? O pessoal usava o JPA Hibernate, que eu posso mudar a aplicação de banco para outro. Gente, 99% das pessoas que eu conheço nunca mudaram de banco. Por que isso? É que quando você tiver que fazer uma aplicação que roda em outro banco, você não tem que aprender tudo de novo. Quando você quer fazer uma outra aplicação que roda em outra nuvem, você não tem que aprender tudo de novo. Então, você aprende um conjunto de abstrações, é portabilidade de conhecimento. Você sabe como desenvolver uma aplicação para Kubernetes, você sabe desenvolver uma aplicação que roda em todos esses lugares. Mas eu quero usar esse serviço, o Cosmos DB, só que tem no Azure. Essa é a exceção. Esse serviço você vai aprender. E o resto, você já adquire esse conhecimento. Acho que essa é a grande vantagem da nuvem híbrida. E é por isso que a Red Hat faz o OpenShift, que é a distribuição de Kubernetes da Red Hat. Que tem o Kubernetes, tem um monte de coisas em cima que permite que você seja mais produtivo e que você consiga portar esse conhecimento de operação e desenvolvimento em todo e qualquer lugar que você esteja rodando. Isso é nuvem híbrida. Então não é para portar aplicações, não, é para portar o seu conhecimento em todos os lugares. Sensacional a resposta, mestre. Obrigado. Essa é a história que a gente está criando, né? Então eu tinha que saber. Não, sensacional. Meu caro amigo Edson, últimas palavras aí? Não tenho. O que eu posso fazer além de agradecer, né? Todo o pessoal que está assistindo e ao Gilmar, ao Danilo, ao Otávio. O Danilo, acho que não sei se a gente se encontrou em pessoa, mas se a gente se encontrou, com certeza a gente gastou menos tempo, porque o Gilmar e o Otávio aí são medalhões aí do mundo de open source, de mundo de tecnologia, né?
Prazer enorme poder rever esses amigos aí, bater um papo com eles, e espero que a gente consiga fazer isso em pessoa muito em breve. Quando eu digo em breve, ano que vem, né? Então, obrigado demais, Yanaga, de participar aqui com a gente. E vamos continuar esses papos aí entre Zup e Red Hat, porque acho que tem bastante coisa que a gente pode desenvolver junto, até a gente conversa depois para apresentar melhor nossos projetos open source para a galera da Red Hat. O Otávio agora está nos ajudando aí a reestruturar bastante coisa dentro dos projetos, e muita coisa legal está vindo pela frente. Pena que a gente não pode contar, né, Otávio? Então a gente tem que usar aquele negócio do Man in Black. Então tem muita coisa legal, tem muita coisa legal que a gente está aprontando aí até o final desse ano. E aí a gente pode depois offline bater um papo aí, te contar um pouco dessas novidades. Eu acho que você vai adorar, né? A nossa brincadeira de desenvolver tecnologia de ponta no Brasil é séria.